Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai dar uma revisada naquela aula de calorimetria sobre calor sensível e calor latente, para eu poder fazer alguns exemplos com você. Belezeira, meu amiguinho? Tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá! Vem comigo! Solta a supernova! Bora lá então, galerinha, para a gente dar uma revisada na matéria. Então, primeira coisa, deixa eu ficar pequenininho aqui. Vamos lá, vamos dar uma lembrada rapidão. O que é mesmo calor sensível? É aquele calor que é trocado. Ele pode ser ganho ou perdido por um corpo. Só que qual que é a característica principal do calor sensível? A característica principal é que esse corpo ele pode aumentar ou diminuir a temperatura, mas não existe mudança de estado. Como assim? Ele não está passando do estado, por exemplo, sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Tá? Então, qual que é a principal característica no calor sensível? Muda a temperatura, mas não muda o estado da matéria. Então, vou escrever aqui para você. Ó. Então, a principal característica do calor sensível: muda a temperatura. Muda a temperatura, ok? E não muda o estado físico. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. Vou escrever de vermelho para não confundir ali. Ó. Então, ó, não muda o estado físico da matéria. Vou escrever só estado físico. Ok? Então, essa é a principal característica, meu amiguinho. Tá? E a gente tem essa formulinha aqui, ó. Que as meninas já falaram para vocês nas aulas, né? A Laís e a Marcela, elas deixaram bem claro que essa daqui é a nossa famosa formulinha do macete. Aí você vai falar assim, mas professor, não tá escrito que macete. Eu sei, meu amiguinho, mas isso é uma técnica de memorização, a gente chama de mnemônico. É para te ajudar, é quando a gente canta uma música para lembrar de uma forma, alguma coisa assim, ou no nosso caso aí, ó, a gente cria uma frase. Então pensa, ó, que é a formulinha do que macete. Vamos dar uma relembrada o que é cada letrinha? O que? O que é a quantidade de calor? Só que detalhe, quantidade de calor sensível. E a gente mede no sistema internacional em calorias, tá bom? E o M? O M é a massa. E a massa ela é medida em gramas. O Czinho? O Czinho é o calor específico, que já já eu vou falar para você. Ele é medido em caloria por grama graus Celsius. O ΔT é a variação da temperatura, que a gente vai medir em graus Celsius. Ô, meu amiguinho, me desculpa, eu falei que no sistema internacional a gente mede em caloria. Mentira, a gente mede em joules. Toda a energia é medida em joules no sistema internacional. Aqui a gente está calculando tudo no sistema usual, tá bom? Então, belezeira? Bora lá para frente, porque eu quero explicar para você já já o que é o calor específico. Então, olha a observação que eu coloquei aqui, ó. Quando um corpo ele cede calor, ou seja, quando ele perde energia, a sua quantidade de calor, então, ela é negativa. E quando ele ganha calor, ou seja, quando ele recebe energia, sua quantidade de calor, ela é positiva. Como assim, professor? Vamos ver melhor lá no simulador, meu amiguinho? Deixa eu colocar o simulador aqui, ó, para a gente entender um pouquinho melhor, ó. Imagina aqui no simulador. Eu tenho, então, essas moléculas aqui, ó, desse material, no caso aqui é o neônio. Imagina que é água. Deixa eu colocar as molequinhas de água aqui, ó. É que eu acho que fica mais fácil com aquelas bolinhas azulzinhas, né? Ah, vou deixar o neônio, fica mais fácil pra gente entender. Então, olha só, faz de conta que é a água aqui, só para ficar mais fácil de entender. Então, a hora que eu coloco o foguinho aqui, presta atenção. Quem que tá ganhando energia? Não é essas bolinhas, as moléculas aqui? Então, elas estão ganhando energia. Então, a quantidade de calor nelas aqui é positivo. Mas e se eu fizer isso daqui, ó? Elas não estão perdendo energia porque o gelo está roubando energia delas. Então, a quantidade de calor aí, ela é negativa. Deu para sacar? Então, o que você tem que pensar? Pensa que é como se fosse um dinheiro que você tem no banco, tá? Então, pensa assim, ó. Se você der o dinheiro para alguém,
você perdeu dinheiro. Então, você ficou com saldo negativo. Se alguém te pagou, você ganhou dinheiro. Então, você fica com saldo positivo. Pensa assim para entender a energia aí, a quantidade de calor. Então, pensa que o dinheiro é essa energia, é a quantidade de calor. Então, se você pagar alguém, der dinheiro para alguém, você está perdendo dinheiro. Então, você tem uma quantidade de energia negativa, um calor negativo. Se você estiver recebendo dinheiro de alguém, então pensa que o dinheiro é a energia. Você tem uma quantidade de calor positiva, porque você está ficando mais rico. Belezeira? Deu para entender, meu amiguinho? Então vamos voltar lá para o quadro? Então bora lá para a gente continuar entendendo. Então vamos entender agora o que é o calor específico, que é um conceito muito importante, meu amiguinho. O calor específico, olha o que eu escrevi aqui, ó. É a quantidade de energia, ou seja, de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de qualquer substância, tá? Foi pego a água como valor padrão. Então, pegou a água e os cientistas mediram qual que era o calor específico da água, tá? E eles perceberam o seguinte, que a energia para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, tanto para aumentar quanto para abaixar em 1 grau Celsius, para variar essa temperatura, era de 1 caloria. Então, precisava dar 1 caloria para a água variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. E estabeleceu-se essa grandeza. Então, todos os corpos precisam de uma determinada energia para aumentar ou para diminuir a sua temperatura. Deu para entender? E isso é o que a gente chama de calor específico. E isso depende da estrutura da qual é formado o material, dos tipos de átomos que é formado, do arranjo molecular deles, tá? E eu vou te dar um exemplo para você entender o que é que eu estou falando. Quem aqui já teve oportunidade de ir na praia sabe muito bem o seguinte, que quando você chega lá na praia perto do meio-dia, a areia tá fervendo de pegar fogo, a areia tá quente, mas lembrando, aquela areia que é sequinha, não aquela areia molhadinha, tá? Então aquela areia sequinha tá pegando fogo, mas o que acontece quando você entra lá na água? A água tá gelada. E por que a água tá gelada e a areia tá quente? Porque elas têm calores específicos diferentes. O calor específico da água, ele é muito grande. Sabe o que significa? A água precisa ganhar muita energia para aumentar a temperatura. Então, no caso aí, que a gente viu, é 1 caloria por grau Celsius. É considerado grande esse calor específico. Então, a água precisa ficar recebendo energia o dia inteiro do sol, para a hora que chega à noite, quem já pôde nadar à noite no mar, ou quem tem uma piscina grande, já nadou às vezes à noitinha, de madrugada, sabe que a água lá da piscina ou a água do mar, ela fica quentinha à noite, lá perto da madrugada, da meia-noite. Enquanto que com a areia é diferente, meu amiguinho. Com a areia tem um calor específico muito baixo. Significa que ela precisa de pouca energia, de ganhar pouca energia do sol para aumentar a temperatura. E também ela precisa de perder pouca energia para baixar a temperatura. Por isso que a hora que o sol vai embora, fica de noite, a areia fica fria rapidinho. Sacou o lance? Entendeu então o que é o calor específico, meu amiguinho? Então olha só agora o que é o calor latente. O calor latente é o oposto do calor específico, tá? O calor latente é o calor trocado, aquele calor que é ganho ou perdido pelo corpo. Só que olha o detalhe. No calor sensível, a gente mudava a temperatura, mas não mudava o estado físico da matéria. Aqui é o contrário. Aqui a temperatura permanece a mesma. É a temperatura que não muda. O que muda é o estado físico da matéria. Sacou o lance? Então a temperatura permanece constante, mas o estado físico que muda. E olha aqui nesse gráfico. Olhando no gráfico, você vai entender o que eu estou falando. Imagina que você tem uma pedra de gelo a uma temperatura. Esse eixo aqui é da temperatura, ó, que está em graus Celsius. E aqui é o tempo, tá? Que está em segundos. Imagina que você tem um cubo de gelo a menos 4 graus Celsius. Então você sabe que o gelo está no estado sólido. Então o que você vai fazer? Você vai dar energia para o gelo. Você vai fazer ele derreter, meu amiguinho. Olha só que coisa interessante que acontece. Enquanto o gelo está a menos 4 graus Celsius e você começa a dar energia para ele, a temperatura dele vai aumentando. De menos 4 aumenta para menos 3, menos 2, menos 1 e 0. A hora que chegar no 0, acontece uma coisa muito interessante.
A hora que chegar no zero, o gelo começa a derreter, ele começa a fundir, ocorre aqui a fusão. E nesse intervalo de tempo aqui, se você continuar dando energia para ele, imagina que você está colocando ele no fogo. Ele vai derreter, ele vai continuar derretendo até virar água. Só que olha o detalhe, a temperatura vai continuar no zero, no zero, no zero, no zero, no zero, até todo o gelo derreter. Enquanto não derreter todo o gelo, a temperatura não sai do zero. Ela continua no zero. Então a gente fala que nessa primeira transformação aqui, é uma transformação onde mudou a temperatura, mas não mudou o estado físico da matéria. Então aqui eu tenho calor sensível. Vou ver se eu escrevo aqui bonitinho para você. Então aqui, ó, eu tenho Q sensível. Vou colocar assim, tá bom? Então eu aumentei aqui a temperatura, mas o estado físico não mudou. Agora, a hora que ele chegou no 0 graus Celsius, o que aconteceu? Começou a mudar o estado físico. Vou colocar de outra cor aqui para você. Mudou o estado físico. Mas quem que não mudou foi a temperatura. Então, aqui a gente tem o quê? Latente. Vou colocar assim, tá? Então, enquanto não terminar de derreter todo o gelo, a temperatura não muda. Aí, a hora que derreter o último pedacinho de gelo, aí a água que sobrou, se você continuar dando energia para ela, ou seja, colocando um foguinho nela, aí sim ela começa a aumentar a temperatura. Aí ela vai aumentar a temperatura do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar no 100. A hora que chegar no 100, de novo a temperatura para. Sabe por quê? Porque ele vai de novo mudar de estado físico. Vai mudar de líquido para o vapor. Então, de novo aqui, ó, ele vai continuar evaporando a água vai virar vapor cada vez mais, só que a temperatura não vai passar dos 100 graus. Ela continua nos 100 graus até toda a água evaporar. Então, de novo, aqui, ó, eu vou ter calor, aqui, ó, eu vou ter calor sensível, porque aqui, de novo, a temperatura aumenta. Mas aqui, meu amiguinho, olha só, deixa eu colocar de azulzinho. Aqui a temperatura de novo fica fixa. Eu vou ter o calor latente. Vamos dar uma repassada para ver se você entendeu, meu amiguinho? Então, o seu cubinho de gelo está menos 4 graus Celsius. Você colocou fogo nele. Aí a temperatura dele foi aumentando do menos 4 até o zero. Significa que aumentou a temperatura? Mudou a temperatura, então é calor sensível. Mas não mudou o estado físico. Chegou no 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Só que aqui o que acontece? Se você continua colocando ele no fogo, aumentando a energia, acontece que ele muda de estado físico, mas a temperatura não sai do 0 graus Celsius, calor latente. Derreteu todo o gelo, de novo a temperatura do gelo começa a aumentar, até chegar nos 100 graus Celsius. Então aumentou de novo a temperatura, mudou a temperatura, calor sensível, só que não muda o estado físico. Chegou nos 100 graus Celsius, aí a temperatura para de novo. Então, ó, a temperatura vai parar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, de azulzinho aqui, ó. Então, a temperatura vai parar aqui nos 100 graus Celsius. Aí, o que vai acontecer? A temperatura não muda mais. A água vai começar a evaporar cada vez mais e mais até ela evaporar totalmente, mas ela não vai mudar dos 100 graus Celsius. Deu para entender, então, amiguinho? O que é a diferença entre calor sensível e calor latente? E para a gente calcular aí o calor latente, a gente usa essa formulinha aí. Como que você vai guardar a formulinha, meu amiguinho? Muito simples. Essa daqui vai ser a nossa formulinha do Quimel, ok? Então, ó, quero mel, Quimel, onde o Q guarda isso, pessoal. A gente tem dois Qs. Um é o Q, que é o calor sensível, e outro é o Q, que é do calor latente. Então, esse daqui, dessa formulinha, é o do calor latente, a quantidade de calor latente. O outro Q é a quantidade de calor sensível. O M você já conhece, que é a massa, que é medida em gramas. E o L é o calor latente, que pode ser de fusão, pode ser de solidificação, pode ser de evaporação ou pode ser de condensação. Tá? Cada material vai ter o seu calor latente aí, tá bom? Que é medida em caloria por grama. E o que a gente sabe que é medida em caloria aqui no sistema usual. Vamos ver alguns exemplos para você ver como que é fácil? Então vem comigo, meu amiguinho, ó. Eu tenho uma fonte de calor e ela está produzindo a elevação de 25 graus Celsius para 45 graus Celsius. Vamos anotar os dados. Primeira coisa, ó, já deixa grifado e anota os dados.
Então, eu tenho uma temperatura inicial, que é igual a 25 graus Celsius. Eu tenho uma temperatura final, que é igual a 45 graus Celsius. E ele fala, ó, na temperatura de uma barra de ferro de 500 gramas de massa. Ele me deu a massa da barra de ferro, que é igual a 500 gramas. Que quantidade de calor a barra de ferro recebe? Ele quer saber o valor do quê? Ele não me falou se era sensível, nem se era latente, mas olha o detalhe. A temperatura, ele não falou que elevou a temperatura, então aumentou a temperatura. É calor o quê? Sensível, ok? Então eu já sei por aí. E mais ainda, ele me deu calor específico do ferro. Vou anotar aqui, ó, ele me deu o Czinho do ferro. O Czinho do ferro é igual a 0, ficou feio, é igual a 0,12 caloria por grama grau Celsius, meu amiguinho. Agora a gente já tem tudo para calcular aí essa quantidade de calor que a gente já sabe que é sensível. Qual que é a formulinha? É a formulinha do Macete. Belezeira? Então vamos lá. O Q é o que a gente quer achar. O M é a massa, que vale 500. Opa, deixa eu fazer bonitão aqui para você. Então a massa que vale 500. O Czinho ele me deu, que é 0,12 vezes o ΔT. Vamos fazer o ΔT aqui? O ΔT, meu amiguinho, é a variação da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ΔT é igual. Temperatura final, 45, menos a temperatura inicial, 25. E se você fizer essa conta, meu amiguinho, vai dar quanto? 20 graus Celsius. Agora eu posso colocar aqui, ó, no lugar do ΔT, eu coloco 20. Então, Q vai ser igual. Agora a gente precisa fazer essa conta. Eu te aconselho para essas contas a usar uma calculadora, tá? Para você que está começando aí, para ficar mais rápido a sua conta. Mas depois aprende a fazer as contas à mão, para você saber no dia do vestibular. Então, ó, 500 vezes 0,12 vai dar 60. Como que você faz rápido essa conta, professor? Eu uso a calculadora. Ou se não, ó, tá vendo esses dois zeros? Faz a vírgula andar duas casas. Aí eu faço 5 vezes 12. 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5 com 1, mais 1, 6. Fechou? Vezes 20. Então, Q vai ser igual. Agora é só fazer, ó. 6 vezes 2, 12 com mais 2 zeros. Então, deu 1.200. 1.200 o quê, professor? Calorias. Viu só? Não é facinho o exercício? Não tem segredo. Bora pro próximo? Então, ó. 2. Um bloco de alumínio. Ele me deu o calor específico do bloco de alumínio. Czinho é igual a 0,22 caloria por grama grau Celsius. De 5 kg de massa, ele me deu a massa, que é igual a 5 kg. Ele falou que está a menos 15 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial dele, que é igual a menos 15 graus Celsius. Ele falou que... Olha a palavrinha mágica. Ele está absorvendo. Presta atenção. Lembra da história do dinheiro que eu falei? Se ele está absorvendo energia, ele está ganhando energia ou está perdendo energia? Ele está ganhando energia. É a mesma coisa você com o dinheiro. Se você recebeu dinheiro, recebeu energia, você ficou mais rico. Então, essa quantidade de calor aqui, ó, ela é positiva. Ela vale mais 20 quilocaloria, ok? Ele quer saber qual que é a temperatura que ele atinge. Ou seja, qual que é a temperatura final, meu amiguinho. Então, de novo, mudou a temperatura. Mudou a temperatura, então só pode ser a formulinha do Macete, belezeira? Então vem comigo, me ajuda. Ele me deu o quê? Só que olha o detalhe. Ele falou que é 20 quilocaloria. Essa palavra quilo, pessoal, esse K, ele equivale a 1000, ok? Então quando eu falo 20 quilocaloria, é a mesma coisa que falar 20.000 calorias. Deu para sacar? Vou escrever aqui embaixo para você também, ó. Então é a mesma coisa que você escrever 20, no lugar do quilo, você põe 1000. 20 vezes 1000, 20.000 calorias, tá bom? É igual a massa. Olha o detalhe importante. Aqui a gente sempre calcula os exercícios em grama, e aqui tem em quilograma. Vocês já sabem essa altura do campeonato, que 5 quilogramas é a mesma coisa que 5.000 gramas, não é? Se caso você esqueceu, meu amiguinho, faz uma regrinha de 3, ó. Vou fazer rapidinho aqui só para você relembrar, ó. É só relembrar que 1 quilograma tem 1000 gramas. E aqui eu tenho 5 quilogramas, vai ter
x, multiplica em cruz, ó, x vezes 1, x, 5 vezes 1000, 5.000. Automaticamente saiu em gramas, porque eu deixei aqui o x embaixo do grama. Lembra que a gente fez bastante isso no ano passado? Bem no comecinho do ano? Então, a massa aqui é igual a 5.000 vezes o calor específico que ele me deu aqui, ó, que é 0,22, vezes o ΔT. ΔT é temperatura final, menos a temperatura inicial. Belezeira, meu amiguinho? Vamos fazer essa conta? Então, vai ficar assim, ó, 20.000, olha só, é igual. Se você fizer, ó, vou fazer aqui na calculadora para ganhar tempo, 5.000 vezes 0,22, você vai chegar no valor de 1.100. Mas dá para você fazer aquela jogada, ó. Pega esses dois zeros e anda duas casas. Fica 50 vezes 22. 5 vezes 2 dá 10. Lembrando que tem mais um zero, então ficou esses dois zeros. Aí sobe 1. 5 vezes 2, 10 de novo, com mais um, 11. Foi o valor que a gente chegou, tá bom? Então, isso daqui tá multiplicando, ó, a temperatura final que ele me deu, que é o que ele quer que a gente acha, menos a temperatura inicial, que é menos 15. Detalhe, ó, a formulinha aqui já é menos. Eu vou colocar até de outra cor para você não confundir. Vou abrir até outro parênteses aqui, ó, para você não confundir. Tem que colocar, ó, menos de novo, tá? Menos 15, senão você erra. Vou fechar esse parênteses e vou fechar, ó, esse último parênteses aqui. Tudo isso para você não errar, meu amiguinho. Beleza? Então vem comigo, vai ficar assim, ó. 20.000 é igual a 1.100. E aí vai ficar assim, ó. Que multiplica TF menos... Só que, ó, menos com menos fica mais, não é, meu amiguinho? Mais 15. Não esquece que todo mundo aqui, ó, tá sendo multiplicado pelo 1.100. Ok? Agora a gente precisa fazer essa conta, tá? Então, como que a gente vai fazer essa conta? Tem várias formas de fazer. Você pode fazer aqui a distributiva, o famoso chuveirinho, ou você pode passar o 1.100 dividindo aqui embaixo. Aí fica a seu critério, né? Então, aí você que escolhe qual que é a jogada que você vai preferir. Se eu fizer 20.000 dividido por 1.100, dá um número quebrado. Então, eu vou fazer aqui a distributiva só para você enxergar melhor. Então, vai ficar assim, ó. 20.000 é igual, vou fazer 1.100 vezes TF, vai ficar 1.100 TF, mais, aí eu vou fazer 1.100 vezes 15, que dá 16.500, então vai ficar 16.500, belezeira? Vou passar esse 16.500 para o lado de lá da igualdade, ele era positivo, vai para lá e ele fica negativo. Então, ó, vou apagar isso daqui, ó, para a gente ter um pouquinho de espaço aqui, senão não vai dar para a gente terminar. Ó, vou apagar aqui, você já deve ter copiado, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, 20.000 menos 16.500 é igual a 1.100 TF, ok? Vamos fazer esse 20.000, 1, 2, 3, menos 16.500. Lembra que eu falei, pega uma calculadora. Você viu como que as contas são grandes, né? Para você ganhar tempo. Então, vai ficar 3.500 é igual a 1.100 TF. Agora eu vou isolar o TF, meu amiguinho. Lembra da regrinha? A regrinha é, o amiguinho do X passa dividindo. No caso aqui, o X é o TF. Então, quem que é o amiguinho dele? É o 1.100. Então, ele vai passar dividindo aqui com 3.500. Então, vai ficar aqui, TF é igual a 3.500 dividido por 1.100. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou sair da frente para ficar mais fácil de você enxergar essa conta. Então, vai ficar aqui, TF é igual a 3.500 dividido por 1.100. E se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 3,18 graus Celsius. Vou colocar aproximadamente aqui. Belezeira, meu amiguinho? Então, essa é a temperatura final que ele vai atingir. Ok? Então, deixa eu voltar minha carinha aqui. Aí, meu amiguinho, bora lá pro próximo? Então,
3. Quantas calorias, então, ó, ele quer saber o valor do quê? Só que ele não falou se era calor sensível nem latente. Vamos ver. São necessários para fundir. Opa, se é para fundir, então é calor latente, porque ele vai mudar de estado físico para fundir 5 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então ele me deu a massa, né, do gelo, que é igual a 5 gramas. Ele me deu também a temperatura do gelo, que ele nem precisava dar, porque a gente não vai usar, mas eu vou deixar aqui anotado. E ele me deu o calor latente de fusão, ó, LF, o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama. Agora é só fazer essa conta. Então, como é exercício de calor latente, eu vou usar o mel. Então, vamos lá. O Q é o que eu quero achar. O M ele me deu, que vale 5 gramas, já está em grama bonitão. E o L vale 80 calorias por grama. Olha que conta fácil, meu amiguinho. Faz aí para mim. Quanto que dá? 5 vezes 8. Quanto que dá, meu amiguinho? 40. Mais esse zero aqui, 400 calorias. Então, eu preciso de dar uma energia de 400 calorias, meu amiguinho, para fazer o gelo, para fazer 5 gramas de gelo derreter. Viu só que fácil? Bora lá pro próximo? Quantas calorias, de novo, ele quer saber o valor do quê? Ainda não me falou se é sensível ou latente. São necessários para transformar 6 gramas, então ele me deu a massa, 6 gramas de gelo. Ele me deu a temperatura inicial do gelo, que é de 0 graus Celsius. E ele quer que transforma em água. Então ele vai até a temperatura final aqui, ó, de 20 graus Celsius. Ele me deu o calor latente de fusão do gelo, me deu o LF do gelo, que é igual a 80, a gente tinha acabado de ver no exercício anterior, caloria por grama, e me deu o calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A gente já conhece esse valor, guarda na cabeça. Então esse exercício é diferente, meu amiguinho. Sabe por quê? Ó, eu vou fazer uma linha aqui, deixa eu pegar aqui a linha, ó. Vou fazer uma linha aqui para ficar bonitão. Deixa eu fazer de outra cor, para ficar bonitão para você, ó. Ó, vou fazer aqui uma linha. Então, o que você vai imaginar, ó? Que você vai ter duas historinhas acontecendo aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha de volta aqui, ó. Como assim, professor? Então, primeiro você tem o quê? Você tem gelo. E esse gelo, ele tá a uma temperatura, ó, de 0 graus Celsius, ok? Então, você tem gelo a 0 graus Celsius. E você vai fazer esse gelo chegar até a temperatura aqui, ó, de 20 graus Celsius. Então, o gelo, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Então, aqui você vai ter também o quê? Água, meu amiguinho. Então, a gente tem dois tipos de transformação. Aqui eu tenho uma transformação que eu preciso primeiro derreter o gelo a 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho calor sensível. Depois que o gelo derreteu, eu preciso aumentar a temperatura dele. Então, ele vai derreter daqui até aqui, ó. Depois que ele derreter, eu preciso fazer a temperatura dele aumentar daqui do 0 graus Celsius até aqui, nos 20 graus Celsius. Então, aqui a temperatura vai aumentar, mas o estado físico continua a água. Então, aqui eu tenho calor. Oh, desculpa, eu falei errado para você, meu amiguinho. Aqui eu tenho calor sensível. E aqui, meu amiguinho, e eu tenho... Agora sim, né, meu amiguinho? Não deixa eu errar sozinho, né? Aqui eu tenho calor latente, né? Porque é aqui que vai derreter. Então, tem essas duas transformações aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as duas aqui e vou somar. Simples assim. Então, primeiro, vamos fazer de vermelhinho aqui o calor latente para derreter o gelo. Então, eu vou usar o mel. Então, vamos lá. Para derreter o gelo, qual que é a energia? Então, a energia aqui é igual a massa, 6 gramas de gelo, e o calor latente de fusão que ele me deu aqui, que é 80, né, meu amiguinho? Então, fazendo essa conta aqui, quanto que dá aqui? Vai ficar 480 calorias. Então, eu preciso de dar a energia de 480 calorias para derreter o gelo. Agora, quanto que eu preciso para fazer o gelo a 0 graus Celsius chegar nos 20 graus Celsius? Então, agora eu vou usar o macete, ok? Então, Q é igual a massa, continua 6 gramas. O calor específico da água, a gente sabe que é 1, vezes do ΔT. ΔT é a temperatura final, menos a inicial. Então, ó,
vou escrever aqui, ó, TF menos TI, só para você não esquecer. Então vai ficar assim, que Q é igual a 6 vezes 1, 6. Temperatura final aqui, ó, 20. Menos a temperatura inicial é 0, né? Não esquece parênteses para ficar bonitão. Então, Q vai ser igual a 6 vezes 20 menos 0, 20. Quanto que dá 6 vezes 20? 6 vezes 2, 12. Mais esse 0, 120. Então, eu preciso, meu amiguinho, de 120 calorias para fazer a água sair do 0 graus Celsius e alcançar os 20 graus Celsius. Mas ele perguntou quantas calorias são necessárias para fazer todo esse processo. Em outras palavras, para mim achar a quantidade de calor total, eu faço a quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível. É só somar um com o outro, né, meu amiguinho? Então ficou fácil. Então a minha quantidade de calor total vai ser igual a 480 mais 120. Vou terminar, ó, aqui em cima para ficar bonitão para você. Então a minha quantidade de calor total ela vai ser igual, vai ficar então, vai dar 480 mais 20, 500 mais 100, 600. Então vai dar 600 calorias. Então eu preciso de dar uma energia de 600 calorias para fazer o gelo, 6 gramas de gelo, derreter e depois aumentar a temperatura até os 20 graus Celsius, meu amiguinho. Então, meu amiguinho, era isso aí que eu tinha que mostrar para você. Belezeira. Então, ó, vou falar para você não esquecer, sabe do quê? Não esquece de se inscrever no nosso canal, meu amiguinho. E também não esquece de deixar aquele like esperto também, né? Ó o grequeirinho aí de novo. Belezeira, meu amiguinho? Então, missão cumprida. Então, essa aula foi rapidinha, só pra gente relembrar. Então, galerinha, um abração para todo mundo e não esquece que conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Um abração. Fui!